Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será os ladrões da cruz. Amado, Jesus não foi crucificado sozinho. Dois ladrões ocuparam cruz, um de cada lado dele, conforme Mateus 27, 38. O ladrão da cruz, ele não foi batizado nas águas. Ele não falava em línguas estranhas. Ele não participou da ceia, ele nunca havia ido ao templo, o sacerdote nunca pôs as mãos sobre a cabeça dele. Ele só precisou de uma coisa: se arrepender e crer. Isso é salvação. Se ligue, Jesus, minha razão de viver. O primeiro requisito da salvação é crer. Se crer, será salvo. Se não crer, será condenado. O batismo, a ceia, tudo isso é ordenança para nós que permanecemos aqui nesse mundo. Fazer isso em memória do Senhor. Mas o ladrão da cruz não teve a oportunidade de permanecer mais nesse mundo tenebroso onde jaz o maligno. Ali foi a sentença dele. Um zombou de Cristo. O outro se arrependeu e foi salvo. Se precisar ir à igreja, se precisar batizar, se precisar ceiar, não. Apenas obedeceu um requisito: crer no Senhor Jesus. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Atos 16, 31, Paulo e Silas falou para aquele carcereiro: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Amém? Vamos nos aprofundarmos sobre a história dos dois ladrões, do arrependimento e da salvação. Amado, Jesus não foi crucificado sozinho. Dois ladrões ocuparam cruz, um de cada lado, conforme falei em Mateus 27, 38. Mas um deles, evidentemente, mudou de opinião. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondeu-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que dos nossos atos merece, mas este nenhum mal fez. Olha só. Um zombou, assim como há muitas pessoas que zombam hoje, né? Enquanto o outro se arrependeu. Falou: nós estamos recebendo a sentença, um castigo merecido, porque nós cometemos tais atos. Mas ele não, ele é inocente. Ele reconheceu. E ali ele se arrependeu. E acrescentou: Jesus, lembra de mim quando vier no teu reino. Olha só. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 39, 43. Aquele ladrão, ele se arrependeu, reconheceu Jesus e pediu para lembrar dele quando entrasse no paraíso. E Jesus respondeu: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Amado, apesar da história criminosa deste homem, ele se tornou um bom modelo. Ele se arrependeu. Inicialmente ele tinha se juntado às pessoas zombadoras de Jesus. Ele era um zombador, igual existem muitos. Ele e o outro ladrão eram um zombador. O outro ladrão permaneceu zombando. Se tu és filho de Deus, salve-se a ti mesmo e depois a nós. Mas esse outro que andava no meio dele, na mesa dos escarnecedores, zombadores, ele se arrependeu. Inicialmente ele tinha se juntado às pessoas zombadoras de Jesus. Mas acusado por sua consciência, ele mudou e começou a defender o Senhor. É frequentemente difícil mudar, duro admitir que estávamos errados, não é mesmo? É muito mais fácil continuar nos velhos hábitos e ser levado para a maré. E esse ladrão mudou de direção e começou a nadar contra a corrente.
Existem muitas pessoas, amados, que vivem na prática do pecado, sabem que está no pecado, mas não se arrepende. Ainda zomba dos cristãos que levam a palavra para ele. Assim foi o ladrão da esquerda, enquanto o ladrão da direita reconheceu. Ele temia a Deus. Ele já ouvia falar de Jesus. Ele já estava sofrendo uma morte angustiosa. Mas entendeu que havia castigos piores do que a crucificação. Ele reconheceu isso. Alguém falou do inferno para ele. Porque aqui ele fala que ele entendeu que havia castigo pior do que a crucificação. A morte da crucificação é uma morte trágica. A morte mais trágica relatada hoje na Bíblia é a da crucificação. Mas existe morte pior do que a crucificação. É a morte espiritual, é estar no inferno, queimando 24 horas. Amém? Ele temia a Deus, ele já estava sofrendo uma morte angustiosa. Mas entendeu que havia castigo pior do que a crucificação. O próprio Jesus tinha dito: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer parecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. Mateus 10, 28. Olha só o que Jesus quis falar. Não temei dessa morte. Essa morte física vai entrar em decomposição. Vai virar pó. Às vezes até as feras do campo irá comer. Então não temeis a morte física. Temeis a morte espiritual, porque essa sim, você saberá se irá para o céu ou para o inferno. Se for para o inferno, será a morte mais trágica do que a morte da cruz. A ira divina, amado, não é satisfeita totalmente por sofrimento que experimentamos nesta vida, não. Deus não quer que nós passemos pela morte espiritual indo para o inferno. O castigo eterno será bem pior do que qualquer dor física na terra, pode ter certeza disso. A parábola do Lázaro e rico é bem claro. Abraão, manda Lázaro molhar minha língua. Abraão, manda Lázaro já avisar meus irmãos para não vir para esse lugar de tormento. É bem claro. Ele confessou sua culpa, ele admitiu o sofrimento dele e do seu companheiro, que foi justo. Mas vivemos numa época que gosta de transferir a culpa, não é mesmo? Não, a culpa não é minha, a culpa é de fulano. As pessoas são artistas na fuga da responsabilidade por suas ações, culpando seus pais, seus amigos, sua natureza ou sua má sorte. Ele coloca a culpa nessas pessoas. Precisamos erguer a cabeça e encarar nossos pecados e suas consequências. Eu tenho experiência por isso. Eu passei por situações difíceis e passo, mas não culpo ninguém. Eu culpo a mim mesmo. Tem pessoas que culpam até Satanás. Eu não, eu culpo a mim mesmo. Eu não culpo nenhum amigo. Eu não culpo nenhum ensinamento. Não, eu culpo a mim mesmo. Eu que peguei caminhos tortuosos, ao invés de deixar pegar o caminho do Senhor. João 14,6, às vezes é bem claro, ele fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas tem pessoas que não procuram o caminho, não procuram Jesus, procuram caminhos tortuosos, caminho largo, e leva à perdição. Amado, sempre que cometo um erro, a culpa é minha. Nunca culpei ninguém, nunca coloquei a culpa dos meus pecados em ninguém. Os atos são meus. Hoje eu tenho um fruto do Espírito que me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá domínio próprio. E eu ainda continuo sendo tentado, mas conheço os dois lados. Eu tenho um domínio hoje sobre a minha vida, sobre o meu espírito. Amado, aquele
ladrão da direita, ele defendeu Jesus. Ele proclamou a inocência de Jesus. Certamente esse ladrão já sabia algo sobre ele anteriormente. Talvez ele tivesse ouvido pregar ou mesmo tivesse conhecido pessoalmente. Ele pode ser um daqueles que participou dos sermões de Jesus. Ele reconheceu o escárnio como injusto e reprovou o outro ladrão. Muitos naquele tempo, mas não estavam dispostos a se expor à rejeição por defender o Senhor. Muitos estavam envergonhados de proclamar a fidelidade a Cristo. E a palavra de Deus é bem clara, que aquele que envergonha do meu nome, eu também me envergonho dele. Ele acreditou na realeza de Jesus, o ladrão da direita, porque pediu-lhe que se lembrasse dele quando se tornasse rei. Olha só. Senhor, lembra de mim quando tu entrar no paraíso, quando entrar no seu reinado. Que admirável foi ele ter reconhecido que Jesus seria exaltado justamente no momento da sua maior humilhação. Lembra? A palavra do Senhor, os humilhados serão exaltados. Jesus foi humilhado e foi exaltado. Havia muitos, amados, que tinham visto ressuscitar os mortos e não creram. Este homem viu Jesus sendo morto e creu. Pode ter certeza disso. Ele era um daqueles que viu Jesus fazer sinais, prodígios, maravilha e creu. Ele pediu misericórdia a Jesus. É difícil pedir socorro, porque não gostamos de nos humilhar, não é? E de admitir nossa necessidade. Muitas pessoas não pedem socorro, não se humilham na presença do Senhor. Muitos, mesmo em circunstâncias desesperadoras, como o ladrão da esquerda, continuam a manifestar sua bravura, proclamando orgulhosamente sua autossuficiência. Jesus, amado, exaltará somente aqueles que se humilham e pedem sua ajuda. Os humilhados serão exaltados na presença do Senhor. O bom exemplo desse ladrão mostra nosso próprio fracasso, mas claramente somos tão bons como o ladrão arrependido. É arrepender dos nossos pecados. O ladrão e o batismo. O Novo Testamento, amado, ensina que precisamos ser batizados nas águas para sermos salvos. Olha só. Está em Marcos, em João, em Romanos. Alguns buscam fugir do peso desse ensinamento, alegando que querem ser salvos como o ladrão na cruz. Isto é, sem batismo. A salvação do ladrão, amado, prova que não temos que ser batizados para sermos salvos. Ali foi um fato. Ele estava na cruz. Ali ele iria morrer como morreu. Ali não tinha como ele descer daquela cruz e seguir os princípios de Jesus. Ser batizado, participar da ceia, ele não tinha como, porque ele iria morrer naquele momento. É igual uma pessoa que ainda não foi batizada em Cristo, está no leito do hospital à beira da morte. Ali ele se arrependendo, ele será salvo sem precisar passar pelo batismo, sem precisar tomar a ceia, porque ali é o momento final dele. Foi o que aconteceu com o ladrão da cruz. O outro que zombava morreu, não teve salvação. Este outro se arrependeu e teve salvação. Então ele não precisou do batismo e nem da ceia, porque ele não desceu da cruz para permanecer nesse mundo tenebroso onde jaz o maligno. Ele morreu ali mesmo. Então o batismo é uma ordenança. A ceia é uma ordenança. Por que Jesus ordenou isso? Qual o significado do batismo? O batismo é arrependimento. Existem muitas religiões que pegam a criança ainda novinha e batiza. Batizar de quê? Que pecado aquela criança cometeu? Arrepender de quê? Mas eles fazem isso para segurar logo a criança para a sua religião. Mas Jesus foi bem claro. O batismo é arrependimento. João Batista veio para batizar o povo, levando primeiro ao arrependimento. João Batista morreu por isso. Herodes pediu a cabeça dele porque ele levava a palavra
do arrependimento aquele povo, e ainda era duro, chamava eles até de raça de víboras, incentivando que eles viessem batizar. Mas o que aconteceu? Jesus batizou, amados. Apesar de não ter pecado, para se arrepender, mas ele batizou para demonstrar que todo ser precisa batizar. Hoje, a religião batista, a cristã, ela batiza as pessoas com a idade de 12 anos. É justamente uma idade onde a pessoa já conhece o arrependimento. E precisa se arrepender, já sabe, já conhece o significado do batismo. A nossa denominação, nós consagramos a criança novinha, poucos dias de vida. Assim como Jesus foi consagrado, assim como João Batista foi consagrado. Aí depois de chegar à idade de 12 anos, de um grande conhecimento do que é o batismo, o significado do batismo, que é o arrependimento, a pessoa vai e batiza. O batismo não salva. A ceia não salva. O que salva é o arrependimento. Mas para você participar do batismo da ceia, você precisa se arrepender. Entendeu? Isso é uma ordenança de Jesus. Se pudéssemos, amado, provar que o ladrão nunca tinha sido batizado, não justificaria a nossa recusa do batismo, não é mesmo? Uma vez que o ladrão estava na cruz, ele não poderia ser batizado. Mas nós não estamos numa cruz. E sim, podemos ser batizados, como eu falei. A sentença do ladrão ali já era a morte, ele não tinha como descer da cruz para seguir os princípios de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus como muito Senhor suficiente na nossa vida, nós vamos ter um conhecimento dos princípios dele. Uma das ordenanças é batizar e cear, fazer isso em memória dele. Justificar a nossa falta de sermos batizados com base no ladrão, amado, seria como argumentar que não temos que confessar a Cristo, porque alguém não pode falar, mas nós podemos. A diferença de nós para o ladrão é só essa, que o ladrão já estava sentenciado à morte, e nós não. Nós estávamos mortos espiritualmente, e ali nós ressuscitamos juntamente com Cristo. O batismo é isso aí, é morrer a velha criatura e ressurgir, nascer a nova criatura. A verdade, contudo, amado, é que o ladrão poderia ter sido batizado. De fato, a evidência favorece essa conclusão. João Batista batizou muitas pessoas com o batismo do arrependimento, preparando o caminho para Jesus. A função de João Batista foi essa. Então saíam a ter com ele em Jerusalém toda a Judéia e toda a circunvizinha do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. A pessoa, quando batiza, ele confessa seus pecados. Quanto mais popular era o batismo de João, mais pessoas eram batizadas por Jesus e seus discípulos. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo nunca batizou ninguém. Jesus deu ordenança aos discípulos. Eram os discípulos de Jesus que batizavam. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A maioria do povo comum da Palestina, amado, portanto, havia sido batizado, mas o ladrão não era apenas qualquer um. Ele creu em Jesus e evidentemente sabia bastante a respeito dele. Assim fica ainda mais provável que ele foi batizado pelo arrependimento. Ele não passou pelo processo de descer as águas e ressuscitar. Porque ali ele morreu e ressuscitou para a vida eterna. Não importa, mas se o ladrão tinha sido batizado ou não. O importante é que ele se arrependeu e foi salvo. Ele viveu antes do batismo da grande comissão, o batismo na morte e ressurreição de Cristo. Ninguém poderia ser batizado da morte se Cristo, antes de morrer, nem ressuscitado do batismo com Cristo antes da sua ressurreição. O Novo Testamento de Cristo tornou-se válido somente quando ele morreu. Quando Jesus morreu, ele ceou o seu discípulo e falou: fazer isso em memória de mim.
este é o meu corpo, o pão simbolizava o meu corpo, este é o pão que simboliza o meu corpo, este é o vinho que simboliza o meu sangue, e fazer isso em memória de mim, até a minha vinda. Houve vários salvos pessoalmente por Jesus durante o seu ministério, amado. Se essas pessoas tinham sido batizadas no batismo de João, nós não sabemos, mas certamente não foram batizados na morte de Jesus. Nem acreditaram que Jesus havia ressuscitado. No entanto, foram salvas. Abraão, Davi e muitos outros do Velho Testamento foram salvos sem o batismo. E sem crerem que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus ainda nem nascido não havia, ele ainda não tinha vindo. Ele não tinha se feito carne e habitar em nós. Antes da morte de Jesus, amado, ninguém tinha que ser batizado como ele na sua morte. E nem crer que ele tinha ressuscitado para ser salvo. Pois antes, Jesus não estava aqui ainda. Mas depois que ele morreu, ninguém poderia ser salvo sem acreditar tanto na ressurreição de Jesus, como também ser batizado. O Velho Testamento finalizou. Deus ficou 400 anos sem levantar nenhum profeta. Depois começou o Novo Testamento. Não pode ter dois testamentos ao mesmo tempo. O primeiro se cumpriu. Aqueles que criam em Deus, obedeciam a Deus, foram salvos. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, os profetas, eles foram salvos. Aí depois, no Novo Testamento, começa um Novo Testamento. Já não foi lei, já foi graça. E isso não deveria surpreender-nos, ainda que eu tenha um testamento que estipula que deveria ser feito com os meus bens após minha morte. Enquanto eu estou vivo, posso dispor deles como me aprover. O Novo Testamento é a graça. A minha graça te basta. É a misericórdia do Senhor, a misericórdia de Jesus. Enquanto eu estou vivo, posso dispor deles como me prover. Quando eu morrer, contudo, o testamento entrará em vigor e os meus bens terão que ser distribuídos de acordo com as determinações contidas nele. E quando Jesus estava vivo na terra, mas ele concedia a salvação a quem ele queria. Mas depois da sua morte, seu testamento tornou-se regra pelo qual a salvação é herdada. Só é herdeiro e co-herdeiro de Cristo os seguidores dele. Considere esta ilustração. Getúlio Vargas, ele não pagou CPMF no Brasil, mas quem quer que tentasse usar este fato para fugir da responsabilidade de pagar tal imposto, hoje em dia seria rapidamente informado. Getúlio Vargas não pagou CPMF porque viveu antes da lei que determina esse imposto. Mas nós vivemos sobre essa lei, portanto temos que pregá-lo. O ladrão viveu antes da lei que exige o batismo na morte de Jesus. Vivemos sobre essa lei, portanto temos que ser batizados. Aquele Velho Testamento já se cumpriu, agora é o Novo Testamento. E nós temos que colocar em prática, que são ordenanças do próprio Jesus. Ele, em vez de ressaltar o que Jesus disse ao ladrão, precisamos considerar o que Jesus nos diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. É Jesus dizendo. Seus apóstolos e profetas pregaram a mesma coisa. Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis dom do Espírito Santo. E agora? Por que te demoras? Levante a cabeça, receba o batismo e lava seus pecados, invocando o nome dele, o nome de Jesus, a qual, amado, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. É Jesus quem salva. Por isso, é necessário ouvi-lo para descobrir o que fazer para ser salvo. Tragicamente, amado, alguns olham para a cruz do ladrão em busca de salvação. Por favor, estude o batismo
e a salvação para ter mais informações. Apesar de qualquer outra realização do ladrão, amado, esse foi o maior momento de sua vida. Nada é tão valioso como a salvação. É triste que enquanto Jesus morreu, também pelo outro ladrão, o espírito rebelde desse impediu de recebê-lo. E quanto a nós? Precisamos fazer como o ladrão da cruz da direita. Existem pessoas que estão como o ladrão da cruz da esquerda, zombando de Jesus. Temos que nos arrepender. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor, o ladrão na cruz, com Daniel e Samuel. Amém? Medite nessa palavra. Medite nesse louvor. Vamos colocar em prática. Arrependa-se. Batize. Participe da ceia. Medite nessa louvor. A minha sentença era a mesma dele. Eu era o ladrão e ele era Jesus. E havia meu amigo na terceira cruz, no alto do Calvário, prontos pra morrer. Eu vi algo diferente no semblante dele. Que ali não era um lugar pra ele. Eu e meu amigo cheios de pecados, ele inocente ali do nosso lado, pagando alto preço mesmo sem dever. Amém. Medite na letra desse louvor. O ladrão reconheceu que aquele lugar não era para Jesus. O ladrão reconheceu que ele sim era pecador, mas Jesus não. Enquanto o outro foi zombador. É igual hoje, muitos zombam de Jesus. Enquanto nós cremos que Jesus morreu inocentemente. Cremos que ele ressuscitou ao terceiro dia. Cremos que ele voltou para o Pai. Cremos que ele vai voltar para buscar a igreja. Amém? Medite nisso. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te louvo, te exalto, Pai. Te agradeço pelo alto preço que foi pago na cruz do Calvário, por cada um de nós. Te agradeço, Pai, pela sua misericórdia, pela sua graça. Te agradeço por dar ouvido àqueles que se arrependem, aqueles que acreditam na salvação através do alto preço que foi pago ali na cruz do Calvário. Peço ao Senhor doce amado Espírito para encontrar essa pessoa que ainda tem a mente fechada, ainda tem os olhos fechados, não reconhece o alto preço que o Senhor pagou ali na cruz, não se arrepende, fica aí zombando. Que ele venha tocar, que o Senhor doce amado Espírito venha tocar no coração dessa pessoa, assim como tocou em meu coração e nos demais seguidores do Senhor, assim como tocou no coração do ladrão da direita. Que essas pessoas que zombam do Senhor venham conhecer o alto preço. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que está fazendo, e creio que muito Senhor já foi para cada um de nós. A Ti toda honra, toda glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amém. Amém, amado, é isso aí. Reconheça o alto preço foi pago na cruz do Calvário, assim como aquele ladrão reconheceu, e se arrependa. O único segredo para a salvação é essa, se arrepender. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Jesus pagou alto preço por nós, e Satanás não quer que você venha a ser salvo. Portanto, entregue seu caminho ao Senhor, confia nele, o marido fala. Tenha um bom dia, fique na paz, Deus na direção sempre. Amém e amém.